minha carreira como repórter. A gente teve um probleminha ali. Já já a gente faz o contato com ele. Eu começava minha carreira como repórter no Jornal da Tarde, em São Paulo, cobrindo o Corinthians. Era o ano em que o Corinthians puxava da base o lateral esquerdo Silvinho. Eu vi o Silvinho começar na sua carreira como jogador de futebol e quero muito perguntar para ele como é esse começo na função de técnico. O que você tem achado até aqui do começo do Silvinho no Corinthians, Casão? Olha, eu acho que ele organizou bem o time. Eu vejo o time do Corinthians muito bem organizado, diferente do que estava antes. Falta criatividade no meio-campo. O Corinthians contratou o Juliano, o Renato Augusto. Falta mais um centroavante para pôr no elenco. E eu acho que falta também um jogador de profundidade do lado esquerdo, para o Silvinho ter alternativas, poder atacar pelos dois lados, ter jogadores criativos na frente, ter um centroavante mais jovem que o Jô também para fazer um revezamento. Então, o Silvinho, com todas essas dificuldades, ele conseguiu, na organização, fazer com que o Corinthians consiga se manter ali longe da zona de rebaixamento, né, com a organização que ele tem, porque qualidade técnica ainda está faltando muito para a equipe, mas a organização está fazendo a diferença para o trabalho dele. Eu estou gostando da organização dele. Vamos chamar o Silvinho agora. A primeira vez que eu converso com o Silvinho como técnico de futebol. Fala, Silvinho, bem-vindo ao Seleção, cara. É um prazer te receber aqui. Tudo bem contigo? Bom dia, Rizek. Boa tarde, né? Casão, Lino, Losetti. É verdade, 94, tu foi lá atrás do tempo, bastante tempo mesmo. Prazer estar aqui conversando com vocês. Você teve uma carreira como jogador super vitoriosa no Corinthians, depois seguiu com ela na Europa. O que eu te pergunto é justamente sobre isso. Como é essa sensação de voltar ao clube que te projetou, um clube já muito diferente, você treinava no Parque São Jorge, hoje o Corinthians tem o seu CT, tem o seu estádio. Como é essa sensação de começar a sua trajetória como técnico no Brasil, no clube que te projetou como futebol, e como é que é encarar o Corinthians tantos anos depois? Assim, é um outro clube, Silvinho, em relação àquele em que você começou a sua carreira de jogador? Os anos passaram, né, Rizek? Como você mesmo colocou, sim, o clube evoluiu como tantos outros clubes evoluíram, mas o Corinthians é o mesmo, né? O Casão sabe muito bem disso, um clube mediático, um clube que projeta demais, com tantos 30 milhões de torcedores ou mais, enfim. É um grande clube, uma grande empresa que projeta. E para mim voltar é uma grande alegria ter feito minha carreira desde os 12, 13 anos, um amador praticamente completo. Depois no profissional de 95 a 99, ter voltado já como auxiliar técnico do Tite, depois do Mano Menezes, e a honra hoje de ser treinador do Corinthians. Então é muito bom e obviamente que um processo de evolução do clube também é ótimo, né? O CT é completo, enfim, muito bom. Carlos Eduardo Lino, o que você quer saber do Silvinho ao vivo aqui no Seleção Sport TV? Poxa, uma honra conversar com o Silvinho, tenho muita admiração pelo estilo dele, a facilidade que ele tem para transmitir as mensagens, a forma como ele fala. E a curiosidade que eu tenho sobre o trabalho dele, Silvinho, deixando já um grande abraço a você, é saber o que ele pensou na largada quando ele pegou o Corinthians, porque treinador quando chega, normalmente chega cheio de ideias, né? Você tem concepção de jogo, você tem filosofia, você tem tudo aquilo que você pensa sobre futebol, mas nem sempre você tem na mão as ferramentas, os jogadores adequados, as circunstâncias para poder botar em prática aquilo que você tem na cabeça. Como é que você resolveu essa equação entre o que você tinha na cabeça e o que você tinha na mão no Corinthians, Silvinho? Pois é, Lino, satisfação também falar contigo. Está corretíssimo. Por mais ideias e conceitos que a gente tem de futebol, o local é que vai nortear o trabalho do treinador. Obviamente que o Corinthians já tem uma identidade, eu nunca pensei em mudá-la e nem tenho essa pretensão, jamais. Ao contrário, é utilizá-la a favor. E a partir daí, pode ser um 4-3-3, 4-2-3-1 ou qualquer outro sistema, inclusive, mas a utilização dos atletas que realmente estão em condições e prontos para exercer as funções, facilitando a vida desses atletas em campo e performando, tendo resultados
Essa é a convicção que um treinador tem. Mas é certo, nas primeiras semanas a gente vai conhecendo, inclusive, atletas mais jovens, que eu não tinha esse conhecimento, por mais de um jogo ou outro que eu conhecia, mas trabalhar diariamente com o atleta é muito bom. Inclusive podendo usá-lo até em uma outra função. É isso que nós estamos tentando fazer, sobretudo com esses atletas mais jovens, que estão buscando seus espaços e são atletas também versáteis, que podem jogar em uma ou outra posição, duas ou até uma terceira, pela qualidade que eles têm, não só técnica, mas física também. E taticamente a gente coloca alguns pontos. Mas está corretíssimo, e a ideia é sempre essa, de ser Corinthians até o fim. Losetti? Fala, Silvinho, tudo bem? Prazer falar contigo de novo. Eu acompanhei o Silvinho como auxiliar técnico na seleção brasileira, né? E sempre, cada vez que a gente se encontrava, era muito legal ver a empolgação dele com as coisas que ele vinha aprendendo nos cursos ou com o dia a dia. Uma vez no hotel lá na Inglaterra, o estádio ficava dentro do hotel, o cara me deu uma aula sobre impedimento individual, assim, em 5 minutos, que eu fiquei até boquiaberto ouvindo. E não esqueça, está tudo anotadinho. Silvinho, o Renato Augusto e o Juliano, por 4 vezes, já jogaram no seu time, né, juntos. Na seleção brasileira, por 4 jogos, eles atuaram juntos, uma vez só como titulares, os dois contra a Bolívia, e formando uma dupla de meias centrais, né, jogando naquele 4-1-4-1, um volante, os dois à frente, como meias por dentro. Já faz 5 anos, agora o Renato tem 33, o Juliano tem 31. Você imagina que uma utilização deles possa ser igual a que você fez naquele jogo contra a Bolívia? Você, o Tite, fez, e você fazendo parte da comissão técnica? Ou o passar do tempo, o passar dos anos e a condição física te impõe pensar em alternativas para esses dois jogadores, que são os principais reforços até agora? Losetti, também é um prazer voltar a falar contigo. Tudo está inventado, né? A gente aprende também, eu aprendi isso, foi um papo muito rápido, 5 minutos que nós tínhamos, e também admiro bastante o desejo que você tem de conversar, a educação, a forma com que expõe, assim, é legal. O futebol aprende, né? Todo mundo aprende, não existe uma razão única, uma verdade única, enfim, foi bom, foi um papo gostoso. E já mostrando esse conhecimento teu, né? Lembrando aí dos jogos do Renato, do próprio Juliano na seleção, são atletas formidáveis, de qualidade técnica, de experiência internacional, e que podem ser utilizados em algumas outras funções, sim, também numa situação como essa. São características um pouco diferentes. Juliano provavelmente até num plano um pouco mais ofensivo do campo, não sei, mas o campo dirá. São atletas que estão retornando aí de um período de férias. O Juliano já com alguns dias um pouco na frente, treinando pouco ainda com o grupo, e o Renato pouco a pouco voltando. Mas são atletas que sim, que ajudam bastante, uma qualidade técnica, tática bem completa, física e emocional também. São atletas nível internacional, vencedores, vão acrescentar bastante para o nosso elenco e para esse período de construção que nós estamos vivendo. Que, aliás, também em período de construção é essa chegada desses 2 atletas que nós temos hoje já no elenco. Ainda não estão aptos para jogar, mas dentro de pouco estarão. Desculpa furar a fila, que o caso é o próximo, mas é um complemento à pergunta do Losetti. Você já tem previsão de quando eles vão poder jogar, Silvinho? Você já trabalha com prazo assim, de quando o torcedor corintiano vai poder ver o Renato e o Juliano em campo? Pois é, Rizek, ainda não temos uma previsão. O atleta ele vai respondendo no campo, né? O Juliano vem de um período aí do último jogo, faz 3 meses, o Renato algo mais. Volto a dizer assim, o Juliano um pouco na frente, porque já está treinando com o grupo há um período apenas, não todo o tempo. E o atleta vai respondendo, né? A gente vai acompanhando o atleta, quase um período de pré-temporada para eles, e que eles vão respondendo à medida que vão crescendo fisicamente, vão estando em melhores condições, vão participando mais das atividades com todos no campo. Esperamos que seja em breve, mas obviamente também vamos respeitar o tempo do atleta. Casão? Fala, Silvinho, tudo bem? Prazer conversar com você. E eu queria saber 2 coisas. Uma é interessante porque envolve a gente. Nós somos da base do Corinthians, gerações diferentes, mas que treinamos no terrão e depois treinava no Parque São Jorge e convivia dentro do clube. A gente tinha contato com os associados, a gente tinha um envolvimento mais direto
com o que acontecia no clube. Hoje, o Corinthians tem o CT, então é raro os jogadores irem para o CT e os jogadores da base também treinam fora, não tem mais o terrão. Você acha que tem uma diferença de envolvimento emocional ou de conhecimento de história do clube, da nossa geração, né, do nosso tipo de treinamento e de convivência no clube com os jogadores de hoje? Você percebe alguma diferença entre o nosso tipo de época com a deles? Casão, prazer também falar contigo. Base, o envolvimento, eu acredito que nos demais clubes também. Aqui nós falamos com tanta alegria do Corinthians, óbvio, nossa infância toda aqui, juventude, adolescência, e nós vivíamos, sim, o lado mais social do clube, o bar da Torre, o bar do tênis e da piscina a gente passava pouco, mas o da Torre muito. Enfim, e tinha convivência ali com sócios, com o clube, uma aproximação maior. Acredito que isso ocorra também com os demais, porque os CTs, quando chegaram, né, isolaram de uma certa forma. Aqui, a nível de produção, é muito bom, porque você está bem isolado, você tem o seu tempo, é a evolução dos tempos, e o atleta tem uma condição de treino muito melhor. Por outro lado, perde-se um pouco essa identificação, né? O lado social do clube ali é fantástico. Vivemos uma época ali boa, óbvio, diferente um pouco anterior, mas sim, que era um lado muito gostoso de convívio que nós tínhamos, que os CTs afastaram isso, né? Uma questão de evolução. Mas com relação à própria pergunta, com os atletas da base, nós temos bastante atletas aqui. O período meu ainda é pequeno, mas não chegou ainda a 2 meses de trabalho, mas sim, não tenho uma identificação maior se eles têm um conhecimento do clube e tal, mas enfim, são gerações diferentes, tempos diferentes e, por um outro lado, como a gente diz, ganha-se na qualidade de trabalho e perde-se um pouco esse lado social do clube. Silvinho, quero te fazer uma última pergunta aqui sobre a rodada do fim de semana. Hoje, o Corinthians, tão vitorioso na última década, está num processo de remontagem, reestruturação e vai enfrentar o atual campeão, o bicampeão brasileiro, que é o Flamengo. O Flamengo tem aplicado algumas surras no Corinthians nos últimos anos, né? Mostrando a diferença que tem de investimento na prática, nas últimas partidas entre eles. O que o torcedor corintiano pode esperar da sua equipe para esse jogo de domingo contra o Flamengo? E já acrescento, aonde você acha que é possível levar, até onde, esse time no Campeonato Brasileiro desse ano? Os jogos são sempre muito difíceis. Está correto, é um Flamengo bicampeão brasileiro, com atletas de altíssimo nível, tem todo o seu programa de investimento, atletas que estão regressando da Europa, mas o campeonato tem nos mostrado um grau de dificuldade em todos os jogos. Tivemos aí um Atlético Mineiro com um elenco também muito forte, time candidato a estar lá no alto da tabela, e nós fizemos um jogo bastante firme, um jogo bem consistente, bem organizado, como o Casão estava comentando no começo aí da entrevista, e que criou dificuldade sim para uma equipe como o Atlético Mineiro. E depois nós temos atletas que têm capacidade de definir, o Jô tem mostrado isso, o Gustavo cada vez mais, os nossos atletas de meio campo estão pisando bastante área, enfim, nós temos sim as nossas armas. Estamos buscando o equilíbrio do time, são momentos bem diferentes, né, entre Flamengo e Corinthians, mas eu acredito sim,